Estamos de volta às 7h33 no Jornal da Manhã da Difusora, 7h33. Você está no Jornal da Manhã da nossa Difusora FM 104.7. Você sente a diferença e hoje nós estamos recebendo mais um vereador eleito aqui em Paranaguá. Na verdade, esse vereador que está conosco hoje é reeleito, vai para mais um mandato, doutor Adalberto Araújo, ele que continuará na Câmara Municipal de Paranaguá, sendo vereador da nossa cidade. E o doutor Adalberto, ele foi reeleito aqui em Paranaguá para mais um mandato e vamos bater um papo com o vereador que vai continuar aí na Câmara Municipal. Doutor Adalberto, ele totalizou 1.006 votos nessas eleições do último domingo, Larry, e continua aí o seu trabalho em uma das cadeiras da Câmara Municipal do Palácio Carijó. Pois é, prazer em receber aí o doutor Adalberto Araújo, que é ouvinte, inclusive, aí da Rádio Difusora. Vascaíno. Também. Exatamente. Doutor Adalberto, um grande abraço, prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Manhã e parabéns aí pela expressiva votação. A gente, durante o período eleitoral, encontrava o doutor Adalberto caminhando aí em vários locais, em várias regiões da cidade. E evidentemente que não foi só isso, claro, mas pela sua trajetória foi reconduzido à Câmara Municipal. Bom dia. Muito bom dia, Larry César, Elísio Júnior, meu amigo, meu irmão José Roberto Afolter. Esse conhece a minha história. E especialmente ao Mister Mário Micos, que é uma referência no rádio do Paraná e também um exemplo para todos nós. Muito bom dia à tua audiência, meu celular aqui já está bombando, a galera já mandando mensagem, desejando uma boa entrevista. E eu inicio justamente agradecendo a população, as pessoas que nos honraram, nos reconduzindo para um terceiro mandato e desta vez com o prefeito Adriano Ramos alinhado conosco, com os nossos princípios, valores de ética, de transparência e uma vontade gigante de fazer o melhor pela nossa cidade. E dar um bom dia, Adalberto, para você, parabenizar, dizer para a nação do Sindicato dos Sacadores, que está sentado aqui nessa mesa, um rapaz humilde, um rapaz trabalhador, advogado, meu companheiro da advocacia, meu companheiro de jornalismo, o filho de um ensacador. Ele é filho de um ensacador. E você tem na Prefeitura Municipal um filho de estivador. E na Câmara Municipal, né, um filho de um estivador. Mandar um abraço para o povo de Guaraqueçaba, que está mandando para você, o povo do Rio Verde. Avisar o povo do Rio Verde, avisar que o prefeito de Guaraqueçaba, a gente vai entrar em contato para ser convidado. Também o prefeito de Morretes, hein? Aí, Neto, nós vamos dar uma cobrada no prefeito de Morretes para vir aqui. Ele marcou umas 3 vezes, deu cano, tá? E avisar a Tati e Alfredo aí que, olha, tô de olho em vocês dois. Um abraço, Adalberto, desejo felicidades, que Deus te ilumine bastante nessa caminhada, né? Estamos juntos para a nova caminhada. Paulo Anastácio está mandando um abraço também aqui para você. Se eu não falasse, ele ia ficar... Paulo Raso, nosso escritor, jornalista, homem de múltiplos talentos. Agora que fez uma parceria com o Bavaresco, que está saindo as poesias dele no pacote de pão. Isso. Maravilhoso. Quando você come um pão do Bavaresco, agora tem uma poesia dele. Maravilha. Tá bom? Um abraço para você, Adalberto. Felicidades. Esqueci de cumprimentar o nosso querido Murinha, que está ali na técnica. Murinha ali, ó. Tá? Um abraço, João. Você é guerreiro, você, teu pai, mora no nosso coração. Doutor, e a expectativa para mais um mandato, terceiro do senhor, né, o segundo consecutivo, a gente até acompanhando as sessões na Câmara, a gente acompanhou, principalmente nessa última legislatura, vários embates, né, até porque na Câmara é normal que nós temos a situação e a oposição, o senhor fez parte da oposição, mas não também sendo uma oposição completa, né, porque vários projetos o senhor votou favoravelmente, os que o senhor achou que não eram viáveis, o senhor votou negativo, votou de maneira contrária, mas eu quero que o senhor fale da sua expectativa agora para esse mandato, já que, como o senhor destacou no começo, o senhor vai estar alinhado com o prefeito Adriano Ramos, né? Já foram parceiros na Câmara quando o senhor legislou com ele, agora principalmente nessa eleição. Vai mudar muita coisa em relação a essa última legislatura, ter o prefeito junto com o senhor, ter o apoio do prefeito? Vai ter, especialmente na relação entre a Câmara Municipal, entre o Parlamento Municipal e o Palácio São José, a Prefeitura. No sentido de que a Câmara Municipal não vai ser um mero apêndice, não vai ser um mero puxadinho da Prefeitura. O Adriano Ramos é um democrata, é uma pessoa que sabe ouvir, sabe dialogar, sabe respeitar essa justamente independência entre os poderes.
Tenho certeza também que vai ser uma gestão transparente, de modo que muitas das reclamações, em especial da minha parte, com relação à falta de transparência, nós não vamos ter, porque uma das bandeiras do Adriano é justamente essa questão da transparência. Então eu não verei, digamos, dificuldade do parlamento, da Câmara Municipal, seja os vereadores da situação, seja os da oposição, em terem esse acesso. Eu, por exemplo, tive uma grande dificuldade que a grande maioria, quase a totalidade dos secretários não me atendiam. Não atendiam uma chamada de telefone, de WhatsApp, um agendamento nos seus gabinetes, menos ainda. Mas a gente espera realmente com bastante ansiedade, digamos assim, o Adriano Ramos assumir e mostrar esse jeito novo de administrar, de governar a Paranaguá de todos, respeitando a todas as pessoas, especialmente os vereadores, porque cada qual tem a sua função e merece ser respeitado. Eu tenho certeza que esse nível de relacionamento vai mudar, e vai mudar a partir justamente do exemplo. Eu penso assim que quem dá o exemplo é o chefe do executivo. Se for um chefe do executivo democrata, que pense na cidade, ele não vai se furtar em, às vezes, acatar uma sugestão, uma ideia, um projeto que venha dos vereadores de oposição. Que, aliás, o Adriano Ramos já tem falado isso nas suas entrevistas, de que quer dialogar com todos. Obviamente que cada qual vai ter o seu posicionamento, de repente, se quiser ficar na oposição, ficará na oposição, mas será respeitado. Acima de tudo, respeito. Doutor, ainda nessa linha, até pelo seu posicionamento na Câmara, alguns requerimentos e alguns projetos mesmo, algumas ideias que o senhor gostaria de colocar em prática através dos seus projetos e requerimentos na Câmara não prosperaram. A partir de agora, o senhor tem novos projetos, essa parceria aí, esse bom relacionamento com o futuro prefeito, evidentemente que novos projetos, ou então aqueles antigos que não prosperaram, poderão voltar à pauta. Sem dúvida, a expectativa é justamente, tendo o Adriano Ramos uma base significativa, né? A própria coligação elegeu 11 vereadores, os partidos ligados à candidatura de Adriano Ramos para prefeito. Essa coligação fez 11 vereadores. A tendência é de que esses 11 vereadores caminhem, digamos, de uma forma harmoniosa para não somente aprovar os próprios projetos, mas também para ter uma aceitação, uma receptividade do Poder Executivo. E eu posso adiantar aqui para você, Larry, um dos projetos importantes que a gente apresentou nesta legislatura, mas que infelizmente não foi pautado, é um projeto, seu Mário Micos, que prevê a premiação das pessoas que denunciarem, que iniciarem um processo para que se apure a corrupção. Então, na hipótese de esta pessoa apresentando elementos, indícios, Zé Roberto Folter, você que é advogado, apresenta indícios que levem à confirmação do desvio de recurso público, vamos supor que seja desviado R$1 milhão, e se desse R$1 milhão se recupere 500 mil, que retornem aos cofres públicos, dos 500 mil, a pessoa que iniciou, que startou este processo, seria premiada em 5% do valor. É uma forma da gente incentivar, estimular uma participação cidadã, no sentido de que corrupção na nossa cidade tem que ter tolerância zero. Zero, né? E, olha, eu fico imaginando em termos de Brasil. Acho que o povo brasileiro vai ficar rico, né? Vai ficar rico e a pessoa vai realmente passar a ter cidadania. Porque isso é um dever do cidadão, né? Ser honesto, ser probo, afinal de contas, o dinheiro que ele paga, para o contribuinte paga, é o dinheiro de todo mundo que faz movimentar a cidade, as obras, a educação, a saúde. Mas, Adalberto, um assunto que durante essa campanha ele foi muito falado e muito comentado e muito debatido, é com relação a Cagepar e a Paranaguá Saneamento. Você esteve na Cagepar, trabalhou na Cagepar durante muito tempo, é saudosista da Cagepar, a gente se conhece dali e antes da Cagepar. Com relação a Cagepar e a Paranaguá Saneamento, qual é o posicionamento do vereador Adalberto? Adalberto, vereador e advogado. Agradeço pela pergunta, José Roberto. Realmente você conhece a gente. Aliás, eu conheço você muito antes. Eu conheço você de quando você foi vereador, e o meu pai, que foi militante do MDB, sempre me estimulava a acompanhar os trabalhos ali na Câmara Municipal.
de gente muito gabaritada, muito inteligente, muito capaz, e a gente tem uma saudade boa. Por falar em Cagepar, eu fui aprovado em primeiro lugar lá em 1989, eu tinha 20 anos. Meu pai não era prefeito, sabe, seu Mário, Larry César? Meu pai não tinha influência política nenhuma. Minha mãe é costureira, muito menos ainda. E com muita honra, trabalhei na Cagepar de 1989 até 1998. Eu entrei como escriturário e cheguei a ser, né, nomeado pela Assembleia do Conselho de Administração. Cheguei a ser nomeado diretor administrativo financeiro com muito orgulho. Então, até para rebater, né, eu quero agradecer aqui, que eu creio que foi o único vereador citado nos debates, também no programa eleitoral, como se a responsabilidade da Paranaguá Saneamento, da empresa, da concessão de saneamento, fosse do Adalberto. O Adalberto, então, tinha 26 anos, não era advogado ainda, e como funcionário de carreira eu fui designado para substituir um dos integrantes. E assim participei, né? Obviamente com uma concorrência internacional, eu não tinha o menor gabarito sequer para construir um edital de licitação. Mas o dado concreto, me permita falar isso, é que o problema não está no contrato original. Se o contrato original fosse respeitado, nós teríamos uma tarifa módica hoje, ou seja, uma tarifa barata, nós teríamos obras já realizadas, como 2 centros de reservação, nós teríamos já em 2002 95% do esgoto tratado. Só que o que acontece? Sucessivos prefeitos, cascas de bala da empresa, fizeram 17 termos aditivos, que inclusive permitiram o aumento, durante essa contratualidade, de 60% para 80% da taxa de esgoto. Nós tivemos, por exemplo, uma auditoria interna da Cagepar que apontava vários erros que eu, como vereador, já em 2013, apontei na Comissão Especial de Investigação. Várias irregularidades, descumprimentos de contrato. Mas, como diz o Adriano Ramos, os amigos políticos da empresa passaram a mão na cabeça dos diretores da empresa e que permitiu, inclusive, renovar o contrato que acabaria em 2028, renovar até 2045. Então, me perdoem aqui, estamos num ambiente, me sinto em casa, mas eu preciso dizer, prefeito Marcelo Roque, vá lavar a sua cara. O senhor não tem moral. Aliás, o senhor está convidado de novo a vir fazer um debate público, seja na Câmara, seja numa emissora de rádio, seja num podcast. Mas o senhor não tem coragem, prefeito, porque o senhor sabe que o senhor está errado. Nesse e muitas outras questões. Então, eu quero, na verdade, até agradecer, porque eu fui o único vereador citado nos debates. Obrigado pela popularidade, pelo ibope que o senhor me deu. E a população, eu acho que o resultado das urnas falou por si. A população sabe quem é de verdade e quem é de mentira, quem tem caráter e quem não tem. Obrigado. São 7h46, doutor Adalberto foi eleito lá em 2012, foram 1.455 votos pelo PSB na época, né, que o vereador era afiliado. Aí depois nós tivemos o vereador sendo eleito com 611 votos pelo MDB, e nessa eleição pelo Republicanos com 1.006 votos. Sempre nessa faixa aí dos 1.000 votos, né, doutor? Sim. O que significa? Como que é pro senhor essa... Porque assim, a gente tem vereador que numa eleição faz 1.500 e depois baixa para 600, 700, oscila muito. O senhor mantém essa média, 1.450, 611 e agora 1.006 votos. Então, difícil, né, fazer tanto voto assim, né, doutor? Essa campanha de 2020 foi uma campanha bem peculiar por conta da pandemia, né? O pai que estava conosco, né? O pai, inclusive meu pai Josué, ensacador, citado aqui pelo Zé Roberto, o pai está com 90 anos, graças a Deus, está tão saudável como o seu Mário Micos e vão viver 120 anos. Mas realmente, cada eleição é diferente. Eu preciso lembrar que em 2016... eu vim candidato a vice-prefeito na chapa de Alceuzinho Marão, a quem inclusive eu mando um abraço. Hoje ele está lá no Mato Grosso, né? Tocando a sua vida profissional. Mas inclusive vim numa campanha de sacrifício. A gente não tinha em 2016 tempo de TV, recurso partidário, mas foi uma forma também de levar algumas das nossas ideias, mas especialmente permitir a junção de candidatos a vereador do nosso partido com o partido do Alceuzinho Marão na época, para viabilizar a reeleição do Adriano Ramos, porque houve um processo de isolamento tanto do Adalberto como do Adriano, que estávamos no mesmo partido, e a gente tinha só meia dúzia de candidatos, certamente nenhum de nós ia voltar. Então eu vim para o sacrifício, e até por isso, em muitas das oportunidades, o Adriano Ramos faz questão de lembrar desse fato, de que se ele chegou numa posição
com a que ele chegou, foi também por conta dessa nossa tática, né, dessa nossa estratégia para poder manter o nosso ideal, né, os nossos princípios. Por isso que eu falo, os nossos valores, eu e Adriano lutamos ali ferrenhamente. Praticamente éramos 2 ou 3 vereadores contra o restante. Eram 17 vereadores no total, éramos em 2 ou 3. Mas a gente conseguiu semear boas sementes que, ao longo do tempo, foram frutificando e hoje culmina com a eleição esplendorosa do Adriano Ramos, com 72% dos votos do povo parnaguara. 7h49, Zé. Adalberto, tem uma passagem importante que poucas pessoas sabem, são 2 passagens. Na politização, e quando foi eleito vereador, do meu lado sentava Nilton Bel de Lima, meu companheiro, sacador, com quem eu aprendi o que é ideologia partidária e sindicalismo. Do outro lado sentava Joaquim Magalhães, rápido no seu raciocínio, autodidata, e do outro lado Caio Tramuja. Então não tinha como aprender. Mas um dado interessante e um dado importante. Quando o Adalberto foi candidato a vice-prefeito do nosso amigo Alceuzinho Marão, ele foi candidato a vice para ajudar o atual prefeito Adriano Ramos a se eleger. Isso foi companheirismo. Esse companheirismo perdurou no tempo e hoje se estende até agora ao seu mandato. O Adriano nessa campanha, ele não falou, mas a gente sabe que em algumas vezes ele manifestou seu interesse na sua eleição. Afinal de contas, você é companheiro. Agora pergunto para você, o Adalberto, presidente da Câmara, ele vai ser o presidente da Câmara ou o presidente só do Executivo? Não, como eu te disse, a relação de respeito, né? E eu respeito muito o Adriano, a gente tem um diálogo fácil, mas obviamente que vamos, repito, ter uma relação de independência. Mas alguns objetivos comuns, meu e dele, são, por exemplo, retornar as sessões da Câmara para as terças e quintas-feiras, hoje é segunda e terça, até para facilitar para o próprio servidor, dar tempo de trabalhar, de fazer as pautas, de se organizar, reestruturar na medida do possível a própria questão da administração, da gestão da Câmara Municipal. Há muita insatisfação, por parte dos servidores, e permitir justamente que a população acompanhe de perto. O meu desejo, o meu sonho é que a casa sempre esteja lotada. Publicar as resenhas da sessão da Câmara? Publicar as resenhas das sessões da Câmara, conversar com o Ministério Público, que houve no passado uma vedação da divulgação dessas atas, dos pronunciamentos dos vereadores, público, né? Que é de interesse público. Então, há muita coisa para ser feita, uma parceria justamente com os veículos de comunicação, com os meios de comunicação, para essa divulgação. Então, ser o mais transparente possível. Obviamente que, você me falou da presidência, né? Eu logicamente almejo a presidência, mas isso passa necessariamente por uma composição, por um diálogo com os vereadores. Não é porque eventualmente possa ter lá, vamos supor que eu tenha a predileção, a preferência de Adriano Ramos, mas isso precisa ser construído. Como diz o ditado, tem que combinar com os russos, né, seu Mário? Senão não dá certo. Senão não dá certo. Combinar com os vascaínos também. Né? E outra coisa, respeitar e, na medida do possível, tentar trazer, inclusive, esses vereadores para nos ajudarem, esses que foram eleitos pela coligação do André Pioli. Né? Fazer parte de um diálogo. Tem muita gente ali que eu me dou muito bem, tenho muito diálogo, sempre tive respeito deles e da mesma, a recíproca sempre foi verdadeira. Não há por que ser diferente a gente agora estando na situação. É o mesmo barco agora, né? Exatamente, é a cidade que precisa de nós. Barco que é a cidade. Perfeito. Doutor, falando sobre Câmara, como é que o senhor avalia o resultado da Câmara, né? Nós tivemos uma renovação em mais de 50%, apenas 9 vereadores que estão atuando voltaram. E também uma outra questão que chama atenção, na legislatura passada, na eleição passada, a grande maioria dos vereadores da época, da oposição, acabaram não voltando. Dessa vez foi o contrário, né? Quase todos voltaram e vão continuar na Câmara Municipal. Como é que o senhor avalia o resultado no Legislativo Municipal? Evidentemente que poderemos ter algumas mudanças ainda em relação de processos, questão da Justiça Eleitoral, mas basicamente é essa Câmara que vai atuar aí nos próximos 4 anos.
Primeiramente, quando se fala em eleição, eu quero agradecer aos meus amigos, minhas amigas, meus irmãos do Partido Republicanos, partido do Adriano Ramos, que teve uma votação espetacular. E muita dessa votação se deve justamente à popularidade do Adriano Ramos, do número 10, e nosso partido é o número 10. Sim. A gente teve muita votação em função da figura também do Adriano Ramos, que permitiu que a gente fizesse 5 cadeiras, 5 vereadores eleitos para a nova legislatura. A avaliação que eu faço do desempenho, né, do resultado, se deveu justamente a grande maioria dos reeleitos ou dos eleitos estão ligados ao Adriano Ramos, justamente porque ele estava numa ascendência também. Então era mais fácil de você fazer a campanha. Era uma campanha leve. Então você chega candidato, quando você se apresenta e diz quem que é o teu prefeito, fica mais fácil. É difícil quando você tem um prefeito com rejeição, com problema. Então isso facilitou bastante. Com relação a voltar ou não voltar, eu sempre costumo dizer assim, a moeda de troca, tem gente que faz política de outra forma, Larry, mas eu penso assim, que a moeda de troca que nós políticos temos com o eleitor tem de ser a nossa coerência, tem que ser a questão da tua atuação enquanto parlamentar. A pessoa que às vezes fica omissa, ou que vota errado, vota contra o povo e tal, para ela voltar, tem que votar às vezes de uma outra forma, tem que investir de outra forma. A gente não, é só chegar no eleitor, aquele que não acompanhou, você mostrar, olha, eu agi assim, eu fiz isso, consegui aprovar isso, o que eu não consegui foi por conta dessa situação. Então é esse nível de relacionamento que a gente tem que ter com o povo. Tem gente que acha que dinheiro ganha eleição. Essas eleições mostraram que dinheiro não ganha eleição. São 7h55, doutor Adalberto, a gente agradece a sua presença aqui, teremos aí mais 4 anos pela frente, né, o senhor que vai estar aí na Câmara Municipal nos próximos 4 anos, e a gente agradece a sua presença aqui e saiba que o senhor é sempre bem-vindo aqui na nossa difusora no Jornal da Manhã. Eu agradeço pelo convite, essa casa aqui me traz grandes recordações, eu estava vindo para cá e me lembrava, né, de uma certa pessoa que falava, os ponteiros do relógio apontam para o infinito. Então, faz parte, seu Mário, da nossa memória afetiva. Alguns amigos, infelizmente, já não estão mais conosco, mas a gente se orgulha por ter uma figura como Mário Micos ainda, com bastante vigor, com bastante capacidade de levar a informação, a comunicação e de fazer diferença na nossa sociedade. Eu quero deixar aqui o meu carinho à direção da emissora, dizer que podem contar sempre com o Adalberto e que, aliás, e principalmente também agradecendo mais uma vez as pessoas que votaram em nós, as que não votaram, mas que receberam a gente, permitiram que a gente levasse a nossa mensagem, a nossa proposta. O Adalberto continuará sempre sendo aquele garoto humilde do Jardim Santa Rosa, que caçava rã com como que é? Fazia arco e flecha com negócio de guarda-chuva, entendeu? Que jogava a bola no campo do Oriental, lembra? Onde é o Dono Natália hoje? Tinha Pabra Cega. Exatamente. Então, um grande abraço, contem com a gente, com o nosso serviço. Um vereador, ele é como um advogado que recebe uma procuração para defender o seu cliente. Isso. Quando a gente recebe o mandato do povo é para defender o povo, e essa coerência vocês podem continuar esperando e cobrando do Adalberto. Muito obrigado. O eleitor cobra. Mário, para fechar aí, Mário, presença do doutor Adalberto conosco. Pois é. Esses meninos de ontem são autoridades hoje. Uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Haja visto que, inclusive, 3 vereadores contra 14 é difícil. Então tem que haver sabedoria, tem que haver transparência. Quem não faz bobagem, quem não faz coisa errada, não tem medo de transparência. Tenha a transparência, né? Desde a transição agora, a Câmara de Vereadores com uma renovação de aproximadamente mais de 50%, essa questão das concessões, essas questões de terceirizado em Paranaguá, é meio gozado. A cidade está ficando meio feia, está precisando de um trabalho mais legal. A nossa cidade é linda, nossas belezas naturais, é amada pelos paranaenses, é visitada sempre, mas temos que ter condições. E tudo isso vocês podem ajudar a fazer, porque o cidadão, o eleitor está ouvindo, está vendo. Está ouvindo pelas emissoras, lendo nos jornais, e hoje tem as redes sociais, em tempo integral, assim, em tempo real.
Então, tudo isso nós desejamos aí para os nossos novos, porque nós ficamos há mais de 20 anos no mesmo grupo. Não é bom isso, tem que haver transição. E aí, então, esperamos muito. Eu digo em nome da nossa população, em nome dos nossos eleitores aqui, dos 108 mil eleitores de Paranaguá, esperamos e bastante de todos vocês. E desejamos muitas felicidades, com uma bênção muito especial lá do Criador, porque continua se apontando, os ponteiros continuam apontando para o infinito ao meio-dia. O pessoal aqui registrando a audiência, nosso amigo Maicon Shimuri, mandando um abraço para o vereador Beto, lá do Jardim Paraná, Antônio do Rosário Estivador, o Célio Alves aqui da Nicei do Centro, o Cezinha do Museu. Quem mais? Fala o microfone aí, Zé. Edson Jesus da Estiva, que ontem completou 33 anos de Estiva. Meu Deus do céu. Pessoal, parabenizando o bate-papo com o doutor Adalberto. O Jornal da Manhã volta já com muito mais, com muitas informações ainda até as 8h30 nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 11 de outubro aqui na sua difusora. Jornal da Manhã.